A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like e sua opinião, sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube e digitar O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Estou de volta, novamente JF. Depois de 10 dias na casa de minha mãe, retorno às atividades. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz, muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre diálogo, sobre ilusão. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Não nos esqueçamos, porém, que a sabedoria vem da prática. Quanto mais experiências, mais discernimento e bom senso possuiremos. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando diálogo sobre ilusão. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, fala de uma rainha, que ao desencarnar encontra-se dificuldades. E ela diz assim: rainha entre os homens, como rainha julguei que penetraste no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Isso foi uma rainha da França que deixou essa mensagem no Evangelho pelo Espírito Havre, em 1863. Portanto, os títulos das honrarias, meus queridos irmãos, ficarão aqui. O homem leva os vícios e as virtudes conquistadas. O que são as ilusões? Definamos ilusão como sendo aquilo que pensamos, mas que não corresponde à realidade. São percepções que nos distanciam da verdade. Existem em relação a muitas questões da vida, tais como metas, cultura, comportamento, no pessoal. A pior das ilusões é a que temos em relação a nós, a auto-ilusão. As pessoas se iludem em romances, em poder exacerbado, uma série de outras coisas. Quantas pessoas que estão imbuídas hoje em grandes missões, na verdade, com títulos temporais, mas acham que são donos exclusivos da verdade, que aquilo nunca vai perecer. Qual a causa das ilusões? As ilusões decorrem das nossas limitações em perceber a natureza dos sentimentos que criam ou determinam nossos raciocínios. Na matriz das ilusões encontramos carências, desejos, culpas, traumas,
frustrações e todo o conjunto de inclinações e tendências que formam o subjetivo campo das emanações humanas. Mas uma pergunta, né? Por que a senhora citou que a autoilusão é pior das ilusões? Pois é, pensemos. O iludido pensa muito o mundo, negando senti-lo, um mecanismo natural de defesa face às dificuldades que encontra em lidar com as suas emoções. Esconde-se atrás de uma imagem que criou de si mesmo para resguardar a autoridade social ou outro valor qualquer que deseje manter. E vive naquela falsa ilusão, porque tudo é falso, de que na verdade é um ser que não existe, né? Ele criou aquela imagem e fica atrás dela. O objetivo da reencarnação consiste em desiludir-nos sobre nós mesmos através da criação de uma relação libertadora com o mundo material. Se não buscamos essa meta, então caminhamos para a falência dos planos de ascensão individual. Conforme a resposta anterior, o iludido esconde-se de quê? Não, na verdade, de si mesmo, de mais nada, ele esconde de si, criando um eu ideal para efetuar o sofrimento que lhe causa a angústia de ser o que é. A criatura foge de si e vive em esconderijos psíquicos. Não aquele esconderijo palpável, mas aquele que ele cria na mente. E essas ilusões, elas levam normalmente aos desastres da vida, né? Aos problemas sérios. Mas por que se esconde de si mesmo? Devido ao sentimento de inferioridade que ainda assinala a caminhada da maioria dos habitantes da Terra. Iludimos-nos através de um mecanismo defensivo contra a nossa própria fragilidade que, pouco a pouco, vamos extinguindo. Negar o que se sente é o que se deseja. É o objetivo desse mecanismo. Uma forma que a mente aprendeu para camuflar o sentimento de inferioridade do qual o espírito se conscientizou em algum instante de sua peregrinação evolutiva. Então, iludimos-nos para nos sentirmos um pouco melhores. Seria isso? A autoilusão é aquela que queremos acreditar sobre nós mesmos, mas que não corresponde à realidade do que verdadeiramente somos. É a miragem de nós próprios ou aquilo que imaginamos que somos. Uma vivência psíquica que é resultante da desconexão entre razão e sentimento. É a crença na imagem idealizada que criamos no campo mental. É aquilo que pensamos que somos e desejamos que os outros creiam sobre nós. Então nós nos iludimos a tal ponto, né, de que desejamos que as pessoas pensem que somos realmente aquilo. E na verdade, não somos. Pergunta, os espíritas têm ilusão? Responderemos com clareza e fraternidade, sim, muitas ilusões. O iludido quanto o ambicioso atinge, sem perceber, as raias da usura. Quando o dominador chega ao cume da manipulação, quando o vaidoso guia-se aos pântanos da supremacia pessoal, quando o cruel atola-se no lamaçal do crime, quando o assunto atira-se às vivências da intransigência, quando o presunçoso escala os cumes da arrogância, e mesmo quando, esclarecidos espiritualmente, lança-se aos píncaros do exclusivismo, ostentando qualidades que muitas vezes são adornos frágeis com as quais esnobam superioridade que supõem possuir. Um dos conflitos graves, né, entre os espíritas são aquela situação de que entram num processo de fascinação. Acreditam ser melhores do que os demais. Isso é um grande problema que existe principalmente entre os palestrantes espíritas. Poderia dizer a nós, espíritas, algo sobre nossa ilusão? Existe uma tendência à autossuficiência entre os depositários do conhecimento espírita. Discursam sobre a condição precária em que se encontram assumindo a condição de almas carentes e necessitadas. Todavia, diametralmente oposto a isso, agem como se fossem salvadores do mundo com todas as respostas para a humanidade. Essa incoerência
Na conduta é provocada pelas ilusões que criaram do papel do espírita no mundo. O que acontece muitas vezes é assim, realmente a doutrina espírita tem resposta para praticamente tudo. Mas nós somos criaturas falhas, né? E achamos que somos muitas vezes donos da verdade, vamos responder a tudo. Muitas vezes a resposta ela pode ser até inteligente, mas a pessoa não está preparada também para compreender. Então tem que ter um tato, não pode ser do jeito que a gente imagina, né? O espiritismo é excelente, nós espíritas nem tanto. Eu sempre digo, a doutrina espírita, sua essência é maravilhosa, é perfeita. Mas o movimento espírita deixa a desejar, porque somos nós. Nossa condição real, para quem deseja assumir uma posição ideal perante si mesmo, é de almas que apenas começamos a sair do primitivismo moral. E devemos alegrar-nos por isso. Essa autossuficiência seria o orgulho? O orgulho promove essa condição. É a mais enraizada manifestação da ilusão. É a ilusão do querer ser o que imaginamos que somos. Essa é a pior ilusão. A autoimagem falsa, a superdimensionada de nós mesmos. Essa autoilusão é sustentada por uma cultura de convenções acerca do que seja ser espírita. Um resquício do velho hábito religioso de criar estampas pelas quais serão reconhecidos os seguidores de alguma doutrina. Neste caso, a ilusão desenvolvida chama-se ideia de grandeza. Muitas pessoas desejariam sair prontas para testemunho após pequenos exercícios de espiritualização no centro espírita. Entretanto, por ignorarem sua condição espiritual, fazem da casa doutrinária um templo de aquisição da angelitude imediata. Querem sair prontos e perfeitos das tarefas e estudos, quando o objetivo de tais iniciativas é capacitar de valores intelecto-morais para repensar caminhos e encontrar respostas para as encruzilhadas da alma, nas refregas da existência. O que é essa autoimagem falsa? Uma construção mental que se torna a referência para as nossas movimentações perante a vida. É uma cristalização mental, uma irradiação que cria uma rotina escravizante nos sentimentos, permitindo-nos viver somente as emoções em uma faixa de segurança, a fim de não perdermos o status da criatura que supomos ser e queremos que os outros acreditem que somos. O que pensamos sobre nós, portanto, determina a imagem mental indutora dos valores íntimos. Se o raciocínio sofre distorções da ilusão, então viveremos sem saber quem somos. Como é construída essa autoimagem? Através das vivências intelectos afetivas de todos os tempos, desde a criação. Onde ela permanece? No corpo mental. Sua maior expressão é conhecida pelas operações do departamento da imaginação no reino da mente. Quer dizer que além da autoimagem temos um eu real, diferente do eu crístico, que ainda não conhecemos? Sim, temos um eu real, que estamos tentando ignorar há milênios. Essa parcela de nós é a sombra da qual queremos fugir. Todavia, o contato com essa zona inconsciente revela-nos não só motivos de dor e angústia, mas, igualmente, a luz que ignoramos estar em nossa intimidade à espera de nossa vontade para utilizá-la. Aqui chamamos a atenção dos nossos parceiros de ideal para o cuidado com o processo da reforma interior. Existe muita idealização, confundindo aprendizes que imaginam estar dando saltos evolutivos em direção a esse eu real. Entretanto, em verdade, estão se movimentando na esfera do eu idealizado. Poderia explicar mais profundamente essa questão dos saltos evolutivos? É um tipo de ilusão que normalmente assalta os religiosos de todos os tempos. Imaginam-se muito melhorados a partir do contato
com alguma diretriz ou prática religiosa. E então passam a viver uma vida idealizada, um projeto de vir a ser. É uma ilusão de que se está fazendo a renovação, apenas uma idealização, uma forma de comportar desconectada do sentimento, um adorno moral para as nossas atitudes. É o discurso sem a vivência. O nome mais conhecido deste comportamento é puritanismo. Como distinguir idealização de mudança verdadeira? Na idealização, pensamos o que somos e, como consequência, vivemos o que gostaríamos de ser, mas ainda não somos. É o hábito das aparências. Na reforma íntima, sentimos o que somos. Como consequência, vivemos a realidade do que somos com harmonia, ainda que nos cause muitos desconfortos. É o processo da educação paulatina. Na idealização, vive-se permanente conflito por se tratar, em parte, de uma negação da realidade. Enquanto na reforma autêntica, a criatura consegue penetrar os meandros dos sentimentos causais, encontrando uma convivência pacífica consigo e aceitando-se, sem se acomodar em direção a melhoras mensuráveis. Como vencer nossas ilusões? Desapegando da falsa autoimagem falsa que fazemos de nós mesmos, desapaixonando-se do eu. Para isso, somente o autoconhecimento. Havendo esse desapego, conseguiremos libertar os sentimentos para novas experiências com o mundo e, consequentemente, com o nosso eu profundo. Isso desencadeará um processo de resgate de nós mesmos. Venceremos a condição de reféns de nosso passado escravizante, saindo da roda viciosa das emoções perturbadoras, quais sejam o medo, a culpa e a insegurança. O processo da desilusão custa sorver o fel da angústia de saber quem somos e carregar o peso do sacrifício de cuidar dessa personalidade nova que renasce exuberante. Independente do quão doloroso seja, é preferível experimentá-la no corpo a ter que purgá-la na vida espiritual. Assinalemos alguns exercícios de desapego dessa paixão que nutrimos pela imagem irreal que criamos de nós mesmos. Fazer as pazes com as imperfeições, abandonar os estereótipos e aprender a se valorizar com respeito. Descobrir com singularidade e vivê-la com gratidão. Coragem para descobrir seus desejos, tendências e sentimentos. Exercitar a autoaceitação através do perdão. Munir-se de informações sobre a natureza de suas provas. Aprender a ouvir com atenção o que se passa à sua volta. Dominar o perfeccionismo, nutrindo a certeza de que ser falível não nos torna mais inferiores. Valorizar afetivamente as suas vitórias. Descobrir qualidades, acreditar nelas e colocá-las a serviço das metas de crescimento. Paulo, o apóstolo da renovação, indica-nos uma sublime recomendação que nos compete a meditar na natureza de nossos sentimentos em torno da mensagem do amor. Sugerimos que esse seja o roteiro na vitória sobre as ilusões. Olhai as coisas segundo as aparências. Se alguém confia a si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Aquele que, médium, compreende a gravidade do mandato de que se acha investido religiosamente, o desempenha. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 9. Esperada era a véspera nos dias carnavalescos nas terras brasileiras, época de intensos labores entre as dimensões da vida física e espiritual. O Hospital Esperança,
por inteiro aprontava-se para um momento tormentoso. Cooperadores de variadas funções eram convocados em colônias e postos próximos, no intuito de prestarem serviço extra à nossa comunidade. Nosso regime é plantão permanente. Encontrávamos na tarefa de acolhimento a novos corações em sofrimento, no pavilhão dirigido pelo bem-humorado Dr. Inácio Ferreira. Médios e mais médios se aboletavam nas enfermarias em condições das mais lamentáveis. A experiência de um dia nesse setor oferece-nos material para um livro de vastas proporções, considerando a grandiosidade das experiências ali recolhidas. Dr. Inácio, com a devoção de sempre, atendia com louvor. Percebia-se nitidamente em sua face o desgaste proveniente das lutas daqueles dias, mas continuava firme e gracejante. Em certo momento, fomos à ala em que se compunha dos pacientes em condições medianas de melhoria. Chegamos juntos, Dr. Inácio sempre acompanhado por outros especialistas da vida psíquica, padioleiros e auxiliares. A equipe fazia-se de 9 cooperadores, na qual também incluíamos Júlio, médio, recém-desencarnado há alguns meses, padecia naquele instante de crises vigorosas no campo mental que assaltavam com ideias atormentadoras em torno dos vícios carnais. A equipe dividiu-se em duas e ficamos com o nosso diretor naquela tarefa de socorro. Júlio mostrava-se inquieto, como fosse desfalecer. Uma energia de coloração fraca na cor acinzentada, com pequenos filetes arroxeados ao centro. Emanava de sua garganta em direção ao corredor central daquela ala. Dr. Inácio deixou os auxiliares tomando providências ao sofredor e solicitou-me não perder a clarividência daquela hora, a fim de seguirmos a faixa vibratória que havia directado. Andamos por mais de 100 metros rumo às dependências de maior dor, nas quais eram colocados os doentes mais graves. Notamos que a coloração daquela exalação energética tornava conotações mais fortes e podíamos agora ouvir vozes que saíam dela com clareza de definição, cujo teor era um pedido desesperado. Seguindo a trajetória indicada por aqueles raios de teor, baixo teor, chegamos até um quarto onde estava sendo atendido um jovem. Medidas de contenção e calmaria eram tomadas para beneficiá-lo. Foi uma tarefa longa que pediu-nos muito amor. Já um tanto mais refeito, aproximamos daquele coração sofrido que se dirigiu ao Dr. Inácio. Não vou aguentar isso. Esse tratamento não é para mim. Se acalme, Eusébio, para não perder a ajuda dessa hora. Desse jeito vou enlouquecer. Você está no lugar certo então, porque aqui somos todos mais ou menos loucos. Como de costume, nosso diretor era pura jacosidade elevada, mesmo nos instantes mais sérios. Preciso de pelo menos uma encostadinha. O senhor não vai poder fazer isso por mim? E para onde foi levado o Júlio? Por que esse arrancão de uma só vez? Nós não dávamos tão certo. Meu amigo, não poderei lhe dar todas as informações que você quer saber. Quanto à encostadinha, poderei providenciar, mas dependendo de sua recuperação. O senhor fala sério? E alguma vez eu falei algo brincando? Novamente, com um sorriso de deboche, Dr. Inácio olhou para mim e deu uma piscadela de puro humor. Mas quem servirá a mim, doutor? Palavra bonita usou você agora. Realmente, utilizaremos um outro instrumento. Ele nada mais fará do que servi-lo nas suas necessidades. Por quanto tempo poderei ficar ao lado dele? 15 minutos. Mas, doutor, isso não vale nada. Não dá para fazer nada nesse tempo. Exatamente. Não vai fazer nada. Quem vai agir dessa vez é o médium sobre você, e não o inverso. Mas como, doutor? E isso vai me apaziguar as sensações? Mais do que você imagina. Será um remédio temporário que vai te fazer enorme bem. Mas, como já disse, você terá que mostrar o mínimo de condições
para conseguirmos a autorização. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Transformando o caos em esperança. A cidade de Lyon, na França, guarda em suas pedras milenares a memória de quem sabe o que significa resistir. Conhecida historicamente como a Terra dos Mártires, em 1943 ela se viu mergulhada em um dos períodos mais sombrios da alma humana. Sob o jugo da ocupação nazista, ela se transformou em um tabuleiro de sombras. Cada esquina, cada café e cada prédio pareciam vigiados por olhos invisíveis. O terror tinha um nome: Klaus Barbie, o carniceiro de Lyon. E uma sede, o Hotel Terminus, onde interrogatórios brutais silenciavam vozes para sempre. Foi nessa ambiência de medo, incertezas e dor que uma mulher se dispôs a alterar o rumo de algumas vidas. Lucie Aubrac era professora de história. Seu marido, Raymond, engenheiro. Aos olhos do mundo, um casal comum. Na intimidade do dever cívico, eram pilares da resistência francesa. Em junho de 1943, o véu da segurança rompeu-se. Raymond foi preso e levado para a temida prisão de Montluc, condenado à morte. Grávida de 5 meses, Lucie não se permitiu o luxo do desespero. Recusou-se a aceitar o inevitável. Sozinha, ela atravessou as portas do Hotel Terminus e sentou-se diante de um dos torturadores mais temidos da Europa. Dizendo-se uma noiva desesperada, alegou que precisava casar com o prisioneiro antes de sua execução, para que seu filho tivesse o nome do pai e para salvar sua honra. O carrasco cedeu. A cerimônia de casamento era, na verdade, o gatilho para uma operação de resgate meticulosamente planejada. No dia 21 de outubro de 1943, após o breve encontro nupcial, o comando organizado por ela interceptou o comboio que reconduzia detidos à prisão. Em meio ao fogo cruzado e à neutralização dos guardas alemães, não apenas Raymond, mas outros 13 prisioneiros foram arrancados das garras da morte e levados para a segurança. Uma única pessoa, agindo com inteligência e coragem, mudou a trajetória de 14 famílias e fortaleceu o espírito de uma resistência que se recusava a morrer. Após a emboscada, a família Aubrac conseguiu chegar a Londres, onde o seu segundo filho teve como padrinho Charles de Gaulle. Diante das tempestades que assolam o mundo e das sombras que por vezes parecem obscurecer o horizonte da humanidade, é comum sermos assaltados por um sentimento de profunda pequenez. Olhamos ao redor e nos questionamos: o que pode um único coração fazer diante de tamanha desordem? A história que acabamos de percorrer nos recorda que, embora não possamos mudar o mundo inteiro, detemos o poder de mudar o mundo de alguém, ou de plantar a semente que alterará o curso de uma vida. Todos carregamos essa centelha transformadora. A noite escura que parece sufocar a última réstia de fé pode se tornar aquela que precede o espetáculo do sol que renasce. A aurora não pede licença para brilhar. Sejamos alvorada no panorama de sombras. Afinal, um único coração fiel ao bem é capaz de redirecionar o destino de uma ou de várias vidas. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, a autoaceitação é aceitar o que somos e como somos. Não a confundamos com uma rendição conformada e que nada mais importa. Não, a autoaceitação é você entender
sua grandeza, as suas limitações, se aceitar e partir sempre para a melhoria íntima, buscando conhecimentos. Há um convite, aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos viver tranquilamente sobre a terra. E que Deus nos abençoe. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade para mais um dia de aprendizado, que possamos viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno no Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.